nós estamos fora do país e encontrei um casal de pessoas que já são conhecidas, que são oriundos da Moldávia. A Moldávia é um país que pertencia à União Soviética, como todos os outros, Estônia, Letônia, Lituânia, Cazaquistão, Azerbaijão, Ucrânia. E a Moldávia está encravada exatamente, se olharem o mapa, entre a Ucrânia e a Romênia. Portanto, fronteira do lado leste, toda com a Ucrânia. E eles estavam dizendo, de uma forma muito espontânea, quando eu perguntei o problema da Ucrânia, ela disse, entre outras coisas, o seguinte: o Putin, que todo mundo chama de louco, não é louco. Ele está se defendendo e vem avisando há muito tempo de que estavam provocando e vindo para cima da Rússia. Então, ela disse, ele não é louco, ele está apenas se defendendo, o que seria absolutamente natural. E, em segundo lugar, ela disse, o problema hoje é de que a Ucrânia tem metade da população dela, metade, composta por russos. Então, metade da Ucrânia são russos e que não querem lutar contra a Rússia, nem querem receber a OTAN como era a provocação inicial. E são contra o Zelensky. Metade da população. A outra metade, uma parte, também é favorável à Rússia. E isso explica porque o cuidado está tendo a Rússia nesta invasão, nesse ataque à Ucrânia. E ela disse, além de tudo, que a Ucrânia sempre foi encrencada em sua história. Sempre a Ucrânia se arrebentou por ela mesma, dentro dela mesma, conflitos internos, e começou, inclusive, com o golpe que levou Zelensky para o poder, isso a partir de 2014 para cá. Então, o que esta mulher falou, o que este Oleg, marido dela, falou, é exatamente aquilo que a gente vem dizendo aqui, com a maior busca de bom senso. Não é uma conversa doméstica. Gente que conhece esta história, que nasceu, que viveu ali. E foram essas as palavras dela. E ela não pertence à Rússia, ela pertence à Moldávia. E, portanto, o que a gente diz aqui, as pessoas que conhecem a história, que viveram a história e que conhecem os verdadeiros motivos do que está acontecendo hoje, ela repetiu. Eu fiquei até, não surpreso, mas fiquei, de certa forma, confortado por ver que ela, em poucas palavras, disse aquilo que nós estamos repetindo sempre nessas lives, a despeito de alguns que são do contra. O segundo aspecto diz respeito a um fato que aconteceu hoje ou ontem. Um desembargador de Santa Catarina, e eu peço que vejam a postura dele, a idade dele, a forma como ele fala, sem os fricotes e os trejeitos de alguns ministros do Supremo. Vejam o que ele diz a respeito do ativismo do judiciário e deixando bem claro qual é a posição dele, e eu tenho certeza que é da grande maioria dos membros do judiciário do Brasil, a respeito do Supremo Tribunal Federal. Pensar a justiça eleitoral, precisamos definir a sua finalidade, inclusive à vista da diminuição de suas competências legais. Precisamos servir com responsabilidade e na estrita observância à Constituição, a da República, e tão somente. Juízes não são eleitos. Quando eles usurpam as funções das autoridades eleitas, estão, na verdade, fraudando a democracia representativa e o voto popular. Mas os juízes e tribunais ativistas
não estão nem aí para o voto da maioria da população. Aliás, eles gostam de ser contramajoritários. Outro discurso enganador do ativismo judicial. O tribunal ativista não quer aplicar a lei, e sim impor sua visão de mundo, suas convicções ideológicas sobre aborto, drogas, segurança pública, algemas e até sobre urnas eletrônicas. Se a lei não coincide com essas convicções, pior para a lei. Vejam o discurso desse desembargador, que está falando, eu tenho certeza, em nome da grande maioria dos membros do Judiciário brasileiro. É pena apenas que os membros do Judiciário brasileiro não se manifestem em bloco, em grupos, de forma a fazer coro com esta ideia que é dominante. Todo mundo sabe o que é o Supremo Tribunal Federal hoje. Então, não pode apenas um desembargador aqui, um outro ali, um outro jurista lá, um outro ex-ministro aqui. É preciso que o Poder Judiciário, primeiro, se envergonhe do Supremo Tribunal que tem. E depois, imbuído desse sentimento de vergonha, se coloque numa posição frontal a estes abusivos ministros que já passaram de todos os limites. O desembargador foi direto, foi franco, mas até foi brando, porque o sentimento que, no fundo, vai na alma das pessoas que têm um mínimo de juízo é um sentimento de revolta. E aquela revolta que, às vezes, se expressa por palavras mais rudes. Bem, é o que nós estamos vendo a cada dia, chegando ao ponto de a Miriam Porcão e o seu filho Matheus Porcão, todos os dias invadindo os celulares de todos nós, com suas manifestações ideológicas, político-partidárias, chega ao ponto agora de concitar os jovens a tirar o título de eleitor por meio método virtual, que só assim poderemos fazer isso e aquilo. Quer dizer, uma jornalista de uma mídia vergonhosa que nós temos no Brasil e que é tolerada há 40 anos por todo mundo, apesar dos malefícios que ela praticou, independentemente de suas posições políticas, mas o malefício que ela criou para o Brasil, para os brasileiros, do ponto de vista cultural, do ponto de vista educacional, do ponto de vista da moral, do ponto de vista dos costumes. Esta rede de televisão tem os seus ativistas internos que permanecem fazendo o jogo dela. E o jogo dela nunca foi o jogo dos interesses do Brasil. Sempre foram os escabrosos interesses dela e dos seus proprietários. Todo mundo sabe isso ou não sabe no Brasil. Todo mundo conhece a história desta rede de televisão. Ou será que ninguém conhece? Desde os monopólios, das hegemonias que ela criou para as transmissões desportivas, desde as novelas que ela apresenta, que não são, evidentemente, uma escola para as crianças brasileiras, desde a sexualidade precoce que ela infundiu nas crianças brasileiras, consideradas pela Unesco como as crianças mais precocemente erotizadas do mundo. Por tudo que ela fez de mal, pelas banalidades que ela apresenta, pela desinformação, pela sonegação da verdade. Todo mundo sabe isso. E todo mundo vai lá e liga o canal e gosta de ser enganado. Todo mundo que eu digo são aqueles, evidentemente. Então, nós estamos, a cada dia, vendo que estão todos pondo mais a cara exposta diante dos fatos que vão se sucedendo. Esta eleição deste ano, ela está obrigando a que todo mundo ponha as suas caras à vista. Todo mundo. Aqueles que têm partido, aqueles que têm ideologia, aqueles que são de esquerda, aqueles que são de direita, aqueles que são de centro, aqueles que não são de lugar nenhum, os que são isentos, os que são a favor da justiça. Todo mundo está sendo exposto. Mas, apesar disso, nós temos ainda as mesmas figuras de sempre, as mesmas.
se digladiando, se alvoroçando, sem palavra, sem escrúpulos, aliando-se como água e óleo, o que é impossível, mas na política ou na politicagem isso é possível. Tudo isso acontecendo com a neutralidade nacional, com a passividade de todos nós, quase todos nós. Estamos deixando a bola de neve rolar pela montanha. É isso que está acontecendo. E chegou um ponto de atrevimento e de ousadia, o protagonismo de jornalistas que tinham que ser neutros, de mídia que tinha que ser neutra, de gente que esqueceu a sua função de informar, de noticiar, e passou a ser militante puro. Que país é esse que não nos dá o cumprimento da lei por parte daqueles que deveriam garantir o cumprimento da lei e da Constituição e são os maiores violadores dessa Constituição?